Essa semana a gente fez um passeio com as crianças a um museu que era uma grande reserva. Era como um grande jardim. E você pode imaginar 3 crianças no meio de um mato, inquietas, insatisfeitas, querendo que acabasse logo. Tem mosquito, mãe, tá calor. O medo, quando algum bicho fazia um barulho estranho. Oh, meu Deus, cadê a serpente que era para estar ali dentro do aquário e não está mais? E esse passeio com as crianças, nesse jardim, me lembrou que muitas vezes eu e você somos assim também. Infantis na nossa experiência com Deus. Infantis na nossa experiência de Deus. A gente chega na igreja, inquieto, irritado, impaciente. Acabar esse culto não, está cantando demais, está cantando de menos. O pastor falou demais, o pastor falou de menos. O estacionamento, o mosquito, o frio, o calor, o cheiro de obra, a sala das crianças. De repente, a ingratidão toma o nosso ser e a nossa boca num lugar tão lindo, como um jardim. E, às vezes, como eu e o Marcos, Deus precisa treinar os nossos olhos. A gente precisa apontar, olha lá, aquela flor colorida. Olha aquelas cores se misturando. Olha lá aquele passarinho diferente. Você já leu essa plaquinha? E assim Deus faz com a gente. Se a gente simplesmente parar, se aquietar e ouvir. E aprender a desfrutar do jardim. Agostinho fala que Deus criou o mundo para ser um jardim. E muitas vezes, na nossa inquietação, na nossa ansiedade, no nosso desespero, a gente se esquece dos jardins de Deus. E eu queria passar com vocês, rapidamente hoje, por 4 jardins que eu encontro na Bíblia. Se você está anotando, se você está com o celular, fique à vontade. Mas aproveite esse momento. É claro, primeiro jardim. Tá fácil. O que vocês lembram? Éden. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele criou tudo. Criou o homem, a mulher, os animais, a natureza, tudo funcionando perfeitamente. Deu uma missão, um propósito, um trabalho para o homem, para a mulher. Se fez presente, diz que quis ser conhecido. Mas aí, eles quiseram entender. Eles preferiram entender. E Deus quer se dar a conhecer. Porque quando a gente quer entender, a gente quer controlar e dominar. A gente às vezes quer entender uma coisa e uma pessoa para aprender a manipular aquilo. Não é verdade? Às vezes a gente fala, eu não te entendo, menino. Porque você não consegue controlar aquela criança, não é verdade? Nossa, eu preciso de ajuda para entender essa criatura. Porque eu não estou conseguindo o quê? Domesticar, manipular. E às vezes, como Adão e Eva no jardim, é isso que a gente faz com Deus. A gente quer entender Deus e esquece de conhecê-lo. Mas Deus não pode ser domesticado.
Ele quer se dar a conhecer. Ele quer que a gente tenha uma relação com Ele. E às vezes, para que a gente aprenda a se relacionar, a gente vai ter que ser expulso de certos jardins, para voltar o nosso coração e a nossa atenção para Ele. No Jardim do Éden, eu lembro e eu me recordo que eu não posso trocar identidade por controle. Deus tem uma identidade para você. Deus tem uma razão de ser para você. E Ele quer desembrulhar isso numa relação com você. Você não precisa entender tudo. Deus, mas como vem a comida amanhã? Só vem, só espera, só aquieta, só acalma. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é de gratidão. Você quer saber se está saindo da identidade que Deus criou para você ter, para você ser? Se há murmuração demais na sua boca. Como filhos e filhas, discípulos e discípulas de Jesus, a nossa maior marca é a nossa gratidão a Ele. Porque quem vive grato, vive derramado e se derramando. Amém? Não troque identidade por controle. Um outro jardim que eu vejo nas Escrituras é o jardim do Getsemane. Esse jardim a gente não gosta muito. Ele é meio difícil de engolir. Mas que beleza que tem nesse jardim, onde Jesus está tão agoniado que chega a suar sangue. Que beleza tem no jardim que até Jesus está desesperado. Meu Deus, se até Jesus está desesperado, esse jardim não está legal. Tem alguma coisa errada aí. Mas no jardim do Getsemane, eu aprendo sobre entrega. Eu aprendo a me entregar nas mãos daquele que conhece das minhas dores. Meu querido, Deus veio e sofreu todas as dores. Em Cristo, a gente vê um Deus 100% homem, que nasceu de uma mulher, foi uma criança, foi um adolescente, se tornou adulto, sentiu fome, chorou, sentiu raiva. Deus em Jesus sentiu tanta angústia naquele jardim, que a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue. Tamanho desespero. A missão é pesada demais. E deixa eu te falar, querido, às vezes a sua missão, o seu trabalho é pesado demais. Mas para com essa ilusão de achar que vai ter um lugar mais fácil. Porque é na entrega que as coisas ficam mais leves. Para de achar que o conforto é a resposta para sua alma pesada. Para de tentar aliviar. Para de tentar achar coisas que vão te entorpecer da realidade. É difícil mesmo, não é fácil. A vida comum é difícil, é pesada. A gente vai chorar, a gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar, mas a gente pode olhar para Deus e aprender com Ele a se entregar em paz, sabendo que é Ele que nos segura enquanto nos estica. E a palavra diz que juntamente com cada provação, Ele suprirá, proverá livramento, de forma que possamos suportar. Amém? No jardim do Getsemane, eu aprendo a escolher entrega ao invés de conforto.
Às vezes, você não quer estudar, porque vai dar trabalho. Às vezes, você não quer se esmerar mais no seu trabalho, porque vai dar trabalho. Às vezes, você não quer ter mais um filho, porque vai dar trabalho. E se? E se? Um pouco mais de trabalho, um pouco mais de esforço, é exatamente o que Deus quer para você agora. E é ali que Ele vai te abençoar. Então, meu irmão, minha irmã, para de amaldiçoar aquilo que Deus já te deu como bênção. Cuidado com a sua boca. Cuidado para você não estar mirando demais no conforto e esquecendo de agradecer a Deus pela força que Ele pode te dar na fraqueza. Não amaldiçoa a sua casa, não amaldiçoa os seus filhos. Não amaldiçoa a sua louça cheia de pia. Pelo menos tem comida e tem gente para comer na sua casa. E a pia cheia de louça. A bagunça. Gente, eu estou aprendendo. É difícil. Principalmente que a bagunça me irrita. Mas é isso. É agora. Muda. Muda o jeito de olhar as coisas. Olha aquilo que você faz como uma entrega. Mira na cruz. Mira no jardim e se entrega. No Éden, eu aprendo a não trocar identidade por controle. No Getsemane, eu aprendo a não trocar entrega para o conforto. E daí tem um outro jardim, e esse jardim me encanta demais. Porque muitas vezes a gente, não sei aqui se você, como eu, cresceu numa igreja e já comemorou mais Páscoa do que seus dedos podem contar. E aí você está acostumado com a narrativa. Chegaram lá, a pedra estava rolada, a tumba estava vazia. Apareceu 2 anjos, depois apareceu Jesus e ficou tudo bem. Jesus ressuscitou. E às vezes a gente perde a emoção do negócio. A gente perde a noção de grandeza, a gente perde o alumbramento com aquilo. Você já reparou, lá no João 20, no Evangelho de João, a tumba ficava num jardim? O jardim do sepulcro. Tinha um jardim. Ali onde Jesus foi enterrado. E eu fiquei imaginando esse jardim essa semana. Fiquei parada nessa cena. Vocês sabem que eu gosto dessa viagem da cena. Fiquei ali, ó, olhando para esse jardim de tantos lados, tentando enxergar o que estava acontecendo ali de diferente. Um jardim com uma tumba. E aí eu vi um negócio interessante nesse jardim. Tem uma mulher que chega e ainda é escuro, lá em João 20 fala. O evangelista João diz que Maria Madalena chegou perto do túmulo de Cristo. Ainda era escuro, ainda era noite. E ali ela ficou, até o dia amanhecer. E quando começou a clarear, ela começou a ver que a pedra não estava no lugar certo. E alguma coisa tinha acontecido ali. Então o texto diz, lá em João 20, que Maria correu e foi chamar os discípulos. Pensou, vou chamar quem é de direito para resolver esse negócio aqui. O homem não está ali dentro, gente. E os discípulos vieram.
texto diz que eles olharam e voltaram correndo para onde estavam. Se você esteve aqui hoje de manhã, a gente lembrou que os discípulos, depois da morte de Jesus, se trancaram com medo da perseguição em um lugar. E daí a Maria vai lá e chama. Ele não está lá. Eles vêm, eles olham e eles correm de volta. A Maria não. Ela entra naquela tumba e ela tem uma conversa que muda a história dela para sempre. O jardim do sepulcro me ensina que eu preciso priorizar o encontro. E eu não posso trocar o encontro pela correria. Foi naquele lugar, naquela hora, que Jesus disse: Maria. Jesus não chama mais ninguém pelo nome. Chama Maria. Então, ela o vê. E ela vê que seu Senhor havia ressuscitado. Ela diz: Rabone, meu Jesus ressuscitou. Ela tem a revelação que ia mudar a história. Cristo está vivo. Porque ela priorizou se encontrar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes fica muito pesado para a gente, o que já não é leve, porque é correria demais. Eu entendo de correria. Estou graduada em correria. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente precisa parar de colocar as coisas, aspas, de Deus como um item da nossa lista de coisas a fazer. Se você for ler sua Bíblia só praticar lá, para de ler. Assim, de boa. Depois Lutero me corrige. Mas assim, se for só para ler, para falar que leu e está com medo de Jesus puxar seu pé à noite, lê não. Lê não. Agora, se você tiver afim de se encontrar com Deus, aí sim, abre sua Bíblia e faz uma oração ousada. Fala: Deus, fala comigo. Me dá uma palavra que vai ser o meu sustento hoje. No outro dia, ou no mesmo dia à noite, porque às vezes a gente precisa de várias vezes, né? A gente precisa ir lá bater um papo diversas vezes no dia. Deus, me dá uma palavra. Deus, fala comigo. Deus quer se encontrar com a gente. E a gente precisa parar de colocar Ele como se fosse mais um item na nossa lista. Ele não é mais um item, Ele é tudo, Ele é a lista inteira. Ele é o nosso ar, é a água que a gente bebe. E enquanto Ele for só um item na lista, aí domingo eu tenho que ir na igreja. Domingo eu tenho que dar o dízimo. Domingo que vem eu tenho que servir. E a gente vai tratando Deus como esse item da lista que a gente manipula e coloca onde a gente quer. Não. Deus é Senhor de tudo. Senhor da nossa agenda. Senhor de cada fibra, de cada célula do seu corpo. Prioriza se encontrar com Ele. É corrido? Dá seus pulos, dá seu jeito. É louvor no carro, é aplicativo de Bíblia pitando no celular.
arruma um amigo de encontro, fala, me manda um versículo que eu te mando um versículo durante o dia, e aí vai. Dá a mão para alguém e puxa para a caminhada. O jardim da ressurreição, o jardim do sepulcro me ensina que eu preciso priorizar esse encontro, para que a minha alma viva sem ansiedade. Quando a gente se encontra, a gente sai como Maria. João 20 termina assim: eu vi o Senhor. E ela sai daquele jardim carregando essa verdade para um mundo agora desconhecido. Como é que vai ser esse negócio sem Ele? Mas eu vi o Senhor. A Maria não sabia como é que ia começar a igreja, como é que ia continuar a igreja, se o negócio ia chegar até aqui. Como é que ela, uma mulher tão indigna, tão pequena, mas ela tinha uma coisa: eu vi o Senhor. E é isso que o nosso encontro com Ele pode fazer. A gente sair daqui certos de que vimos e fomos tocados por Ele. No Éden, eu aprendo a trocar identidade por controle. No Getsemane, eu aprendo... ao contrário. Volta, rebobina. No Éden, eu aprendo que eu não devo trocar identidade por controle. No Getsemane, eu aprendo a me entregar ao invés de buscar conforto. No jardim do sepulcro, eu aprendo a me encontrar ao invés de sair correndo, tirando conclusões precipitadas, até sobre o próprio Deus. E daí? Temos um outro jardim, que é o jardim que vem. É o jardim que nós esperamos por Ele, que é o jardim celestial. E a eternidade, meus queridos, não deve gerar em nós uma ansiedade, um medo, um pavor, mas ela deve gerar em nós esperança, força, provisão para as nossas lutas diárias. No jardim celestial, seremos plenamente quem Ele nos criou para ser. Sem teimosia, sem ziquezira. Não haverá mais dor, mais lágrima. Ali, na eternidade. Mas o que a gente faz com essa eternidade agora? A eternidade, ela deve nos tirar da conformidade. Quem vive no jardim da eternidade aqui e agora, não se conforma com a forma de viver. Não é infantil. Mas deixa que a experiência com Deus o amadureça de verdade. Quando eu não me conformo, mas eu vivo em perspectiva nova, tem um jardim para onde nós iremos. O jardim que vem sobre nós. Muda a nossa forma de agir uns com os outros, muda a nossa forma de sermos, de crermos e de confessarmos. A eternidade deve gerar em nós esse tipo de postura. Eu gosto muito como o Eugene Peterson parafraseia Romanos 12. Ele diz assim:
Entregue sua vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Deus quer nos ensinar a viver no jardim. Que a gente não dê lugar para criancices, mas que a gente cresça e saiba desfrutar, aproveitar dos jardins onde Ele tem nos colocado. Que a gente saiba se assentar na presença dEle e deixar que o doce toque da sua presença chegue até nós. Que a gente possa apreciar as belezas que Ele já colocou ao nosso redor. Que a gente possa agradecer por tantas coisas que Ele já nos deu, mesmo em meio àquilo que ainda nos falta. Porque Ele está vivo e junto conosco cultivando um jardim.